Então sejam bem-vindos e vamos abrir em Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 2:9. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 2:9. Hoje, que é dia de Natal, portanto, vésperas de dia de Natal, dia em que nos juntamos com toda a família, hoje nos lembramos do nosso aniversariante, que é Jesus, e nos lembramos que ele nasceu por nós. E vamos ver aqui, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele de quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então o que é que Deus fez, Deus Pai? Permitiu que um filho dele, o primogênito filho dele, fosse semeado para que pudesse colher muitos filhos. Tudo no planeta assim funciona, segundo a lei de Deus de semear e colher. Tudo funciona assim. E não é por acaso que Deus deu o seu filho. Houve um propósito para que houvesse salvação de muitos filhos. Deus deu o seu filho para que pudesse colher mais filhos. Da mesma forma, Deus toca nos nossos corações para nós darmos para Deus, não só para abençoar o ministério, para que o ministério crescesse e mais gente ouça a palavra de Deus, mas também para a nossa bênção também. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Tudo Jesus. que fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém? Está ligado no meu micro? Vamos abençoar. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta, nem teremos falta, porque és tu que enches a nossa boca de bens. Tudo seja para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos sentar. Amém. Vamos abrir em Isaías 9:6. O título da mensagem é Um Natal Diferente. E eu quero que vocês entendam qual a vontade de Deus em que Jesus nascesse na Terra, entrasse de forma legal na Terra, através do nascimento
através de uma mulher, Maria, e através desse nascimento legal pudesse morrer por nós. É impressionante que se você for ver o livro de Isaías, aquele mesmo livro que nós vamos ler agora, nós vamos ver uma parte só de Isaías 9. Eu disse Isaías 9:6, não foi? Isaías dá uma descrição como Jesus, né, vai nascer, como Jesus vai sofrer. Dá uma descrição impressionante de todo o trajeto do Messias que havia de vir e havia de acontecer. Em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, um principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Isso fará. Ou fará isso. Glória a Deus. É impressionante como o profeta Isaías dá a descrição de toda a caminhada de Jesus sobre a terra. Mas o que é mais impressionante é o plano de Deus para o homem. Imagine você criava animais dentro da sua quinta. E dentro da sua quinta, esses animais rebelavam contra si, revoltavam-se e iam contra si. O que é que você fazia? O que é que você fazia? Esses mesmos animais, depois de se rebelarem, voltarem-se contra si, não aceitarem as suas ordens, você, se ficar um pouco a pensar, eu disse, eu resolvi isso no instante, agarrava, mandava abatê-los e pronto. Pois foi exatamente isso que Deus não fez connosco. Apesar de nós sermos inimigos de Deus, Deus nos amou. E é aquilo que quero que você entenda. Nós que lutávamos todos contra Deus, porque éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar. E nos tornou filhos de Deus só por aceitar o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Eu já disse isto várias vezes, eu sei de pessoas que aceitaram Jesus e isso vai ser a salvação delas. Mas não foi só a salvação de vida eterna, foi a salvação nesta terra. Foi a cura, foi a libertação, foi a bênção para as suas vidas. Um pastor contou que estava na Índia a pregar e chamou pessoas à salvação. Veio um homem à frente com o filho que não andava e meteu-o à frente dele e começou a fazer oração. Mas a oração não estava a ser sincera. Depois do pastor falar um pouco, aí o homem fez uma oração sincera e aceitou Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Renunciou toda aquilo de qual ele foi ensinado, as imagens, o culto a imagens, o culto a outras coisas que era completamente fora da vontade de Deus. Ele aceitou de coração Jesus como Senhor e Salvador. E agora o pastor agarrou e disse que ia orar para as pessoas. E este pai
olhou para o chão à procura do filho e não encontrou o filho. Claro que um pai que sabe que o seu filho não anda, não se move, entrou em pânico e começou à procura. Então o que é que aconteceu? Porque este pai aceitou Jesus no coração, o seu filho foi imediatamente abençoado. E o seu filho estava a brincar com as outras crianças. Este é um dos muitos testemunhos da diferença daquele que aceita Jesus no coração, sinceramente, muda a sua atitude perante a vida e perante Deus e é abençoado. Eu já tenho visto casos assim, e glória a Deus, 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 que Deus tem o poder de mudar vidas, mudar circunstâncias, mudar tudo na nossa vida. E eu quero que neste Natal seja um Natal diferente. É que você pense não só na família, que glória a Deus se você faz isso, eu glorifico a Deus já. Mas também pense que Jesus deu a vida por si. Realmente celebramos o seu nascimento. Que pode ser neste dia ou não, mas é um dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas neste dia nós também nos devemos lembrar que Ele veio à Terra com uma intenção: viver, nos ensinar como viver com Deus, mas também morrer por nós. Que neste Natal seja diferente tudo. Seja diferente a nossa forma de lidar com todos os humanos. Porque eles são criaturas de Deus, mesmo que não tenham aceito o Senhor como Senhor e Salvador, eles são criaturas de Deus. E Jesus morreu por eles. Vamos mudar a nossa atitude perante todos os homens. Vamos mudar a nossa atitude perante todas as pessoas. Mas eu quero que você entenda uma coisa acima de tudo. Deus não quer magoar ninguém. E se alguém é magoado, é porque ele próprio criou circunstâncias que não foram boas. Ainda hoje eu li uma coisa de um testemunho, uma coisa normal, que acontece às vezes. E então um rapaz pequeno, estava a jogar a bola. E quando jogou a bola, atirou a bola com mais força e partiu um vidro. O dono chegou ao pé dele e disse: "Tu partiste o vidro?" Sim, fui eu. Agora vais ter que o pagar." Eu? Como é que eu vou pagar?" "Não sei, vais ter que falar com os teus pais." Houve consequências para o ato que ele fez. Claro que não acredito que fosse por maldade, mas há consequências para os atos que fazemos. Nós temos que entender que nesta terra há consequências, mesmo nós tendo Jesus no coração. Mesmo nós tendo Jesus no coração, há consequências para os nossos atos. Há consequências para as nossas palavras. Este rapaz aprendeu que existe uma consequência se ele não tiver cuidado a jogar a bola. E na nossa vida, que consequências há por aquilo que nós fazemos? Da forma como tratamos as pessoas, da forma como falamos para os outros. Mas você não sabe o que me fizeram. Você sabe o que fez a Deus? Uma vez, pela igreja, nós agarrámos em folhetos e fomos para a rua. Eu lembro-me que os meus filhos eram pequenos e iam comigo também, e eles distribuíam, e as pessoas aceitavam da mão deles os folhetos e até se riam por eles tão pequeninos estar a distribuir folhetos. Mas houve um homem que
estava connosco a distribuir folhetos, que distribuiu uma pessoa, uma senhora que estava na rua. E essa senhora começou a ofendê-lo de tudo e mais alguma coisa. Eu fiquei impressionado com a reação deste irmão. Este irmão não reagiu. Eu quando vi aquilo, cheguei-me lá e comecei a pedir desculpa à senhora. Pronto, não queríamos ofender, nem queremos ofender ninguém, só estamos a pregar a Deus, pregar amor. Ele não reagiu a nada. E eu dava glórias a Deus por aquela reação. Se calhar, se fosse noutra altura, eu teria reagido de outra forma. Eu não estava lá a ofender ninguém. Mas qual era a reação que Jesus queria que nós tivéssemos? Ele foi ofendido e não reagiu. Ele foi chicoteado sem razão e não reagiu. Ele foi crucificado sem razão e não reagiu. Ele foi morto sem razão e não reagiu. Que o exemplo de Jesus fique sempre na nossa memória, sempre no nosso coração, em todos os dias da nossa vida. E em cada ato que nós vamos fazer na nossa vida, nos lembremos disto. Jesus não reagiu. Deus me tocou para falar este dia numa coisa que realmente, glória a Deus. Mas eu quero que esta introdução você se lembre da reação que houve em Jesus, que não houve reação. Eu quero-vos levar agora o que é que Jesus disse. João 6,38. João 6,38. João 6,38. E em João 6,38 vamos ver palavras de Jesus. O que é que Jesus disse? O conhecimento que ele tinha do propósito que ele veio fazer à Terra. Nós celebramos o Natal e um Natal de estar em família, de presente, e principalmente as crianças. Eles gostam muito desta altura por causa dos presentes, eles ficam muito. Mas se esta altura há a possibilidade desta altura, foi Jesus que proporcionou com tudo isso acontecer. Nós celebramos o Natal, celebramos a Páscoa, mas não nos esqueçamos que o que estamos a celebrar é por causa de Jesus. Estas foram as palavras de Jesus, João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh glória! Imagine um rei que tem um filho que é príncipe. A autoridade do rei realmente é maior, mas o príncipe também manda. Este príncipe poderia ser arrogante, de agarrar, fazer o que queria, porque ele era príncipe. Mas, no entanto, não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se humilhou e humilhou pela morte de cruz. A pior morte que existia. Só os malditos eram crucificados, fora de portas. E morriam crucificados. É impressionante que ontem à noite eu estava a falar sobre um pouco do nascimento de Jesus e da morte de Jesus. E você sabe que nenhum dos seus ossos foi quebrado de Jesus? Que ele morreu antes do tempo acontecer? Que os sacerdotes da altura judeus queriam que eles fossem tirados de lá e que Jesus já tinha morrido e que partiram as pernas aos joelhos aos outros para que morressem mais depressa. Mas a Jesus não foi preciso porque ele já tinha partido para o Pai.
Que o nosso Natal seja muito diferente. Seja uma alegria estarmos juntos, glória a Deus, que Deus proporcionou, mesmo apesar de todo este tempo de estarmos em 2021 e haver a peste que está a acontecer. Mas nos lembremos que Deus nos tem guardado, nos tem livrado, nos tem abençoado, nos continua a abençoar. Mas não nos esqueçamos do que é que Jesus disse, que Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. E agora você na terra está a fazer a sua vontade ou está a fazer a vontade do Pai? Você sabe que esta reunião não era para ser feita hoje, mas era para ter sido feita ontem, quinta-feira. E eu senti por Deus não fazer e fazê-la hoje, dia de hoje. Eu quero obedecer a Deus. Eu creio que você também. Mas se calhar alguma das suas vontades vão ter que descer para que a vontade de Deus possa crescer em si. Jesus assim o fez. Sabe que ele sabia de tudo o que ia acontecer. É impressionante. Jesus nasceu. Você sabe o que é que aconteceu com Jesus quando era pequeno? É uma descrição bíblica. Jesus, depois de ter nascido, ele foi, toda a família foi a Jerusalém e ele entrou no templo. E a família era grande. E então, quando vieram embora, como eram grandes e havia várias crianças e não sei o quê, a mãe de Jesus e o pai adotivo de Jesus, não é? José e Maria, deram por falta de Jesus, já iam a caminho de volta para casa. E quando deram por falta, andaram à procura entre todos os familiares e viram que não estava lá Jesus. E então voltaram e andaram à procura de Jesus e entraram no templo e lá estava Jesus sentado. E ele disse, então, mas tu estás aqui? E a resposta de Jesus é, onde é que eu estaria senão na casa do meu pai? Você entende? Desde pequena idade, Jesus sabia o que ia fazer. Ele chegou a uma altura em que ele orava e ele dizia, Pai, se possível, passe de mim este cálice, este sofrimento que vem aí, que eu sei que vai ser muito grande. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sempre se submeteu à vontade de Deus e quer que nós façamos o mesmo, que agarremos na nossa própria vontade e coloquemos aos nossos pés e aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso obriga a nós crucificar a nossa própria carne. Por isso é que ele diz, quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Cruz para Jesus é sinal de obediência. E cada um de nós está a fazer a vontade de Deus ou está a viver segundo o que acha que deve fazer, fazendo e vivendo a vida segundo o que acha que deve. Tendo as reações que tem perante as outras pessoas, seja familiares ou não. É isso que Deus quer na sua vida? É isso? As suas reações é o que agrada a Deus? Muitas das vezes, quando eu vejo pessoas que me fazem coisas que eu não gosto, eu penso sempre que reação eu devo ter. A minha reação vai agradar a Deus?
Há pouco tempo, um dos meus filhos foi comigo por causa de resolver uma circunstância. E ele ia comigo e virou-se para mim e disse-me assim: olha, não te exaltes. Eu fiquei. Será que eu estou a fazer alguma coisa que não é correta? Eu não lhe respondia nada. Ele nem sabe nada, só sabe agora que eu estou a falar sobre o assunto. Eu fui a pensar: será que alguma vez eu fiz algo que não era correto? Para um filho meu, quase que me... Claro que ele não me chamou a atenção, eu só disse. Mas para mim, Deus usou a boca dele para falar para mim. Será que as nossas reações que temos perante os outros humanos são as corretas? São as que Jesus faria? Quase todos nós nos lembramos de quando Jesus entrou no templo e viu que o templo estava cheio de pessoas a vender coisas e ele agarrou numa varinha e começou a correr com toda a gente lá. A primeira coisa que você se lembra quando há reações é dessa. Mas depois não se lembra que Jesus esteve a ser chicoteado e não reagiu. Pregaram-lhe mãos e os pés e não reagiu. Ofenderam-lhe, cuspiram-lhe, rasgaram-lhe os vestidos e não reagiu. E cada um de nós era capaz disso. Sabe, quando na nossa vida, quando nos acontece alguma coisa, quando às vezes vêm coisas que nós não gostamos, você a primeira coisa que deve pensar é se alguma coisa no meio do que está a acontecer é plano de Deus para a sua vida. Porque a maioria das pessoas não pensam assim. A maioria das pessoas vê uma coisa que não gosta e a primeira coisa é retaliar, barafustar, gritar, dizer que não gosta, o que está a acontecer não pode ser, é uma injustiça. É as primeiras reações. Jesus podia ter feito o mesmo, mas ele sabia que ia ser crucificado. E você está a ver que coisas estão a vir à sua vida que você não gosta. E qual dessas coisas poderá ser plano de Deus para moldar o seu caráter? Eu estou a falar disto porque eu sei o que é que me aconteceu a mim. Eu sei de coisas que vieram até mim que eu não gostei. Graças a Deus, talvez por a profissão que eu tinha de andar muito sozinho e quieto e sossegado, permitiu que Deus me mostrasse que era plano dele para a minha vida acontecer aquilo que eu não estava a gostar, que eu não queria para a minha vida. Mas eu percebi, por causa disso, eu fui moldado por Deus. Eu neste dia, eu creio que Deus quer que nos lembremos de Jesus. Lembremos do que Ele passou, do que Ele fez, da glória de Deus na vida dele. Mas principalmente da obediência dele. Deus realmente não me mostrou esta reunião só assim. Mostrou muito mais coisas. Mostrou-nos que Deus não nos separou só para vir a esta terra, mas para que nós entendamos qual a nossa posição nesta terra. Não somos maiores que ninguém, mas realmente temos alguém por Pai que é maior que todos. Às vezes, perante certas circunstâncias em que Deus nos quer moldar, nós não cedemos e queremos barafustar e queremos fazer, e perante outras coisas, cedemos com muita facilidade. Às vezes, perante enfermidades e perante dores,
cedemos, não, é assim, aconteceu assim. Eu quero-vos mostrar aquilo que Deus me mostrou a mim hoje. Vamos a Deuteronômio 28:13. Deuteronômio 28:13. Mas eu vou-vos ler primeiro o versículo 1 e depois passamos para o 13. Eu quero-vos ler o versículo 1 primeiro. Eu peço desculpa, mas é só um pouco mais acima também. Deuteronômio 28, 1 e depois passamos para o 13. E diz aqui: E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E agora vejam o que é que está escrito. Todo este Deuteronômio 28 até o 15, até o 14, digo, é uma bênção. Mas agora vejam o que é que o 13 diz. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não em baixo, quando obedeces aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para fazer. A intenção de Deus para a nossa vida é nós estarmos em todas as circunstâncias, não importa elas quais forem, estarmos por cabeça e não por cauda. Estarmos por cima e não por baixo. Mesmo em situações que são adversas. Então qual a nossa reação para essas circunstâncias? Eu se quer que seja sincero, você deve orar sozinho, quieto, mesmo quando as circunstâncias estão a acontecer. Pedir ajuda a Deus para que Deus lhe dê o discernimento do que é que deve fazer. Porque uma maioria das vezes o que eu tenho aprendido é ficar quieto e sossegado. Mesmo quando se voltam contra mim. Eu percebo porque é que Deus, quando eu tinha a profissão que tinha, nunca deixou que houvesse algo diferente e que as minhas reações de autoridade que eu tive que exercer tinham que ser feitas porque tinham que ser feitas. Atualmente, como eu já não tenho a profissão de guarda noturna, as minhas reações são completamente diferentes e têm que ser quietas. Querendo, claro, que há alturas onde eu tenho que falar e impor-me porque estou a ser defraudado, mas não é ofendendo ninguém, nem maltratando ninguém. Inclusive, a última vez em que eu fui para resolver um problema de uma coisa que estava estragada e que estava dentro da garantia, eu cheguei lá, mostrei e expliquei e disse que aquilo não estava a funcionar. Imediatamente a pessoa foi resolver e me deu, e eu disse, eu peço desculpa por vir aqui outra vez, porque já era a segunda vez que lá ia, e a senhora virou-se e disse, sempre que precisar, venha. Porque eu falei em paz, eu recebi uma resposta de paz. Você tem que se habituar com uma coisa. Você está com Deus. Você não está mais sozinho. Tudo na sua vida agora é diferente. Tudo, 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 tudo. E quanto mais você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, mais coisas você vai ver acontecer sem você fazer nada. É impressionante. Perdão. E isto que há para resolver, e aquilo que está para resolver, e aquilo. Ora, deixe Deus fazer. Está-me a fazer lembrar uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás. Eu tenho 4 filhos, mas depois do nascimento do meu terceiro filho, nós decidimos, eu e a minha esposa falámos sobre isso e decidimos, e inclusive fomos ao hospital, que a minha esposa devia fazer a laqueação.
Falámos, inclusive assinámos papéis e tudo para que isso pudesse acontecer e fazer. E esperámos. Esperámos 4 anos. Só que ao final de 4 anos nasceu-nos o nosso quarto filho. E depois do nascimento do nosso quarto filho, então, logo a seguir, pouco tempo depois, chamaram para fazer a laqueação na minha esposa. O nosso quarto filho tinha que nascer. E eu quero que você entenda que tudo na nossa vida é um projeto de Deus. E que nós devemos abraçar esse projeto. Abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós sabemos que o melhor Deus vai trazer por nós. Porque Ele nos coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, não importa o que você estiver a passar. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E era isto que Deus me mostrava hoje. E me dizia, em todas as circunstâncias, em tudo o que estiveres a passar, quer seja financeira, quer seja de saúde, em tudo, eu te quero sempre por cabeça. E não por cauda. Eu te quero sempre por cima e não por baixo. E é isto que eu digo agora para si. Jesus não morreu em vão. Nós não temos que maltratar ninguém, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas nós temos a certeza que em todas as circunstâncias onde entrarmos, em tudo que tiver a acontecer na nossa vida, nós estamos por cima e não por baixo. É a palavra de Deus para a nossa vida, no nome de Jesus. Será que temos que obrigar as outras pessoas a isso? Não. Mas dentro de si, a sua atitude tem que mudar. Você fica descansado porque sabe porque está por cabeça. Você fica descansado porque sabe que está por cima. Você confia no Deus que o coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todas as circunstâncias. Todas. Todas. Não importa elas quais forem. Não importa o que esteja a acontecer. À medida que Deus me mostrava isto, mostrava que a minha atitude perante a vida tinha que mudar. Não que eu tinha que, perante as pessoas, mudar a minha atitude de as tratar bem, mas perante a vida, o que me acontece, as circunstâncias que vêm contra mim, eu tinha que agarrar e não aceitar as circunstâncias más e agarrar, eu estou por cabeça e não por cauda, eu estou por cima e não por baixo. Deus, na continuação, nos mostrou outro versículo, que é Deuteronômio 32:30. Deuteronômio 32:30. Estamos lá perto, não é muito longe. Deuteronômio 32:3. Veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 32:30. Como pode ser um só perseguirá 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Claro que o versículo continua, mas é esta a parte que eu quero que você entenda. Seria lógico que um pudesse fugir, meter em bandada 1000 e 2.000, mas não. Um faz fazer 1000 em debandada, pode-se voltar contra 1000, e 2, 10.000. Isso quer dizer que cada vez que você se une a alguém orando, você está a fazer no mundo espiritual muito mais do que aquilo que você pensa. Quando um casal está unido orando,
Eles não estão afugentando 1000, eles estão afugentando 10.000. Quando você ora na igreja, com alguém, com o pastor, com o enviado de Deus, porque, ouça, eu lembro-me perfeitamente, houve uma vez uma irmã que agarrou e que estava eu numa reunião, a dar uma reunião, e essa irmã veio para orar e pôs-se de joelhos à minha frente. E eu disse, eu pus-me de joelhos imediatamente à frente dela. E eu disse, se você vai orar a Deus de joelhos, eu oro consigo de joelhos também. Porque eu não sou maior que ninguém, nem me considero. E a única coisa que eu sei é que eu sei que Deus faz. Creio que Deus faz. E se você vem orar comigo, nós vamos orar os dois ao Pai, porque eu sei que Ele vai fazer e operar na sua vida, no nome de Jesus. Mas eu não sou maior que ninguém. Nem o Pai me ouve mais a mim do que ouve a si. Mas juntos, nós podemos orar e buscar de Deus aquilo que você necessita para a sua vida. Eu quero que entenda que a sua oração junto com outra pessoa faz mover o planeta, faz mover coisas que você pensa que era impossível de acontecer. Mas você tem que ter a atitude daquilo que eu lhe acabei de ler antes. Você está por cabeça em todas as circunstâncias. Você está por cima em todas as circunstâncias. Não importa elas quais forem. Líderes acima de mim já me chegaram a dizer que eu não podia fazer isto ou aquilo. Já me chegaram a dizer, não, isso não vai acontecer. Em circunstâncias que eu queria que acontecesse, isso não vai acontecer. E sabe o que é que eu fiz? Eu não me rio em frente da pessoa, mas eu por dentro ria-me. Porque sabe o que é que eu estava a pensar? Você não conhece o meu Deus. Não conhece mesmo. Você não conhece o meu Deus. Porque o meu Deus faz virar tudo dentro deste planeta. E esta atitude que você tem que ter sempre. Quando dizem que não a si, você e o seu Deus vão dizer que sim e é o suficiente para mudar tudo. Mas tente saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Não tente fazer porque você quer. Tente saber a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai mostrar o melhor para a sua vida. E há um conselho que há na Bíblia, nós vamos agora abrir, que é tremendamente grande, muito grande. Eu quero que você abra comigo em Mateus 6:33. Não sei quantas vezes nós já lemos este versículo, mas eu quero que você entenda, porque Mateus 6:33 é uma bênção que Jesus disse para nós. Mateus, Novo Testamento, Mateus 6:33. Eu estou a dizer Mateus e eu abri Marcos. Mateus 6:33. Este conselho tem a ver com atitude. Tem a ver com reação da nossa parte. Tem a ver com andar com Deus. Porque Jesus, em Isaías está escrito, Deus nos disse, em paz sereis guiados. E isto é muito importante para a nossa vida, para nós entendermos como viver nesta terra, neste planeta. As pessoas não vão acreditar no que vai acontecer consigo. Mas à medida que você cumpre a vontade, o plano de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus na sua vida, as coisas começam a acontecer. Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas é que ele estava a falar? Estava a falar sobre bens, sobre comida, sobre vestes, sobre tudo isso. As coisas que você necessita, à medida que você busca o reino de Deus, as coisas vêm até si sem você pedir. Deus sabe a necessidade que nós temos delas. E Deus nos faz trazer até nós, porque nós estamos a buscar primeiro o reino de Deus. E então as coisas são-nos acrescentadas. Alguns vão dizer, isso não acontece. Não acontece porque você nunca experimentou. Eu experimentei e acontece. A última, quer dizer, eu não posso dizer que é a última, mas um objeto que eu necessitava e precisava, e eu disse assim, Senhor, eu preciso. E no espaço de pouco tempo, Deus trouxe-me até a mim aquilo que eu precisava. Eu estou a buscar primeiro o reino de Deus, tudo o resto me é acrescentado. Você sabe o que é acrescentar algo a nós? É trazerem algo até nós. Você é abençoado por acrescimento. Mais coisas vêm para as suas mãos. E agora estou a falar e Deus me está a lembrar de um pastor que agarrou e uma irmã que tinha sido nova, convertida há pouco tempo, tinha aceitado Jesus no seu coração, e então essa irmã estava a trabalhar na igreja. E trabalhava na igreja e o pastor passava-lhe um cheque para pagar o seu ordenado, claro. E esse cheque, essa pessoa agarrava no cheque total e dava outra vez nas ofertas da igreja. Chegou ao conhecimento do pastor que isso estava a acontecer e ele achou aquilo muito estranho. Aconteceu uma vez, aconteceu o segundo mês e ele mandou chamar a senhora e disse, mas você está a dar o seu ordenado todo, está a dar. E a senhora virou-se para ele e disse, você não tem nada a ver com as ofertas que eu dou a Jesus. E o pastor ouviu, calou-se. Só que no terceiro mês aconteceu outra vez o mesmo. E ele mandou-a chamar e disse, olha, desculpe lá, isto é inaceitável. Então você há 3 meses que dá o valor total do seu ordenado nas ofertas. Então mas você está a viver do quê? Não, isto é inaceitável, eu vou fazer um cheque para lhe devolver o dinheiro. E a senhora começou a chorar. E ele não estava a perceber nada. Até que a senhora começou a falar e disse, desde que eu comecei a fazer isso, eu tenho mais roupa, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais comida, eu tenho mais alegria que alguma vez tive. A não ser que o senhor, claro, que me está sempre a chamar aqui para me chamar a atenção. Nós temos que perceber que andar por fé não é só agarrar e aceitar Jesus no coração. É um caminhar com Deus. E que esse caminhar com Deus faz toda a diferença. Será que você tem que dar o seu ordenado total nas ofertas? Não é isso que eu estou a dizer. Você tem que sentir o que deve fazer. Deus tem que lhe mostrar o que é que deve fazer. Para você começar a andar em fé. Andar em confiança em Deus. Mas uma coisa que você nunca se pode esquecer é que Deus o quer sempre, em todo lugar onde você estiver, está por cabeça e não por causa. E a sua atitude deve ser sempre assim, por cima e não por baixo. Mesmo quando estão a tentar humilhar, mesmo quando estão a tentar trazer problemas até si, você tem que estar por cabeça e não por causa, por cima e não por baixo. Até e depois o resto, Deus vai resolver. Eu vi circunstâncias voltarem-se contra mim e contra pessoas que eu conheço da igreja que oraram e as circunstâncias mudaram a seu favor.
Mas o que é que eles fizeram? Entrar em luta? Entrar em conflito? Não! Isso é errado. Eles buscaram primeiro o reino de Deus e tudo o resto lhes foi acrescentado. Sem litígios, sem problemas. Você sabe que Pedro era um homem muito impulsivo, reagia muito pela carne. E no dia em que vieram prender Jesus, e Pedro sacou de uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Eu acho que era um soldado. Jesus agarrou na orelha e colocou outra vez no sítio, orou e abençoou aquele homem. E depois olhou para Pedro e disse: quem lutar pela espada vai morrer pela espada. Que atitude você está a fazer agora? Que luta você está a passar? Mas está a ser pela carne? Você vai receber litígio pela carne. Se é pelo Espírito, você já venceu no nome de Jesus. Não importa as circunstâncias que você estiver a passar. Não importa se é grande ou pequena. Não importa o tamanho. Importa a sua confiança que tem. Porque ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas toda a diferença. Não se esqueça, se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. E isso tem que estar em si. Tem que ser notório em si. A sua atitude perante a vida tem que ser assim. Sabendo que você está a buscar o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. A bênção vai vir, porque você está por cabeça e não por cauda. Está por cima e não por baixo. Você está destinado a ser abençoado. Mas não é com revolta, não é com litígio, não é com conflito que vai resolver. Nada. Absolutamente nada. Sabe uma das coisas que eu pedia, porque eu via que às vezes de mim, às vezes havia reações na carne e eu não queria essas reações e eu pedia, Senhor, torna-me manso, torna-me quieto, torna-me sossegado. E Deus virou-se para mim e disse, não posso, por causa da tua profissão. Tu precisas ter essas reações para reagir perante a tua profissão. Na altura em que eu era guarda noturno. Agora, graças a Deus, Deus me pode fazer isso em mim. E tem feito. E que Ele continua a fazer, para que as minhas reações nunca sejam reações de carne, sejam do Espírito. Em nome de Jesus. Que eu busque primeiro, sempre o primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o resto me será acrescentado. Em nome de Jesus. Mas eu não quero só isto para mim, eu quero isso para a sua vida também. Eu quero bênção na sua vida, no nome de Jesus. Porque é garantido que é a vontade de Deus nós estarmos em todas as circunstâncias por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Mesmo que os outros queiram, não nos conseguem lá colocar, porque é o nosso Deus que nos coloca em lugares altos. Você sabe que fomos transportados do reino das trevas para o reino de seu Filho, para o reino de Jesus, sentados hierarquicamente ao lado de Jesus? Nós estamos por cima e não por baixo. Mas cuidado com a sua atitude, com a sua reação. Cuidado com o que você... Claro que se você tiver em cargo de chefia, você tem que ter uma atitude diferente. Mas, mesmo nessa atitude, ore a Deus pedindo por sabedoria. Ele a todos dá liberalmente e não lance rosto. Porque só assim você vai vencer nesta terra. Porque Deus é por si e ninguém pode ser contra si. Eu quero neste Natal
nós nos lembremos de Jesus. O que Ele fez, o que Ele viveu, como Ele viveu. Como Ele abençoou tanta gente. Orando pelas pessoas. E você ora pelas pessoas. Abençoa as pessoas. Ora pelos outros. Mesmo às vezes aqueles que não merecem. Pois eu sou humano. E eu sei que às vezes a nossa vontade é agarrar nas pessoas e pendurá-las para os pés. Sou humano. Mas eu sei que essa não é a vontade de Jesus. E nós temos que fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa vontade. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu peço desculpa. Eu quero. Neste dia vamos lembrar mais de Jesus e menos de nós. Vamos lembrar que Jesus fez algo por nós que ninguém podia fazer. Eu lembro-me sempre daquele exemplo que uma vez foi dado, de quando alguém deu o exemplo parecido do que é que Jesus aconteceu. E então nessa terra, o exemplo que foi dado é que nesse planeta aconteceu uma pandemia muito grande e que as pessoas estavam a morrer indiscriminadamente. E depois descobriram que o sangue de um humano, de um determinado humano, podia resolver todo o problema. E então falaram com o pai dessa criança e disseram: olha, nós precisamos do sangue do seu filho. E ele: o sangue do meu filho? Pronto, então tirem uma quantidade de sangue. Não. Nós precisamos do sangue todo do seu filho. Isso quer dizer que seria a morte daquela criança. Mas eles viraram-se para ele e disseram: só com o sangue todo do seu filho nós podemos salvar a humanidade toda. Aquele filho iria morrer, mas toda a gente desse planeta iria ser salva. Você seria capaz de doar um filho por causa de um planeta inteiro? Você sabe que foi Jesus que tomou esse lugar e você sabe que foi Deus Pai que decidiu assim fazer. E você, se pensar um pouco, existe tanta gente fazendo tanta maldade no mundo. E você sabe que Jesus morreu por esse que está a fazer a maldade. Você sabe que Jesus morreu por aquela pessoa que às vezes lhe faz mal. Que às vezes o magoa. Que Jesus morreu por ela. Que direito temos nós de fazer seja o que for contra alguém? Obrigado. Obrigado. Vamos fazer Santa Ceia. Eu peço desculpa porque eu não sabia. Eu só agora é que estava. Enquanto estava a falar, eu senti
devíamos fazer Santa Ceia e eu peço desculpa, porque nada estava preparado e foi feito agora à última da hora. E eu peço desculpa mais uma vez. Glória a Deus. Tudo seja para a tua honra e glória, Senhor. Nós abençoamos este pão e este vinho e vamos distribuir por todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E agradeço, meu Senhor. E agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Amém. Diz aqui, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Pai, levantamos o pão, nos lembramos o que é que Jesus fez por nós, pelo amor que tu tiveste por nós e tens por nós. Realmente ajuda-nos nas nossas atitudes, às vezes humanas demais, para que façamos em tudo o que te agrada, Pai. Que as nossas reações sejam sempre de paz no nome de Jesus. Mas acima de tudo lembramos de Jesus, até que Ele venha. Te agradecemos por Ele, todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. E tomamos o pão no nome. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Jesus, nos lembramos hoje de Ti, mais uma vez. Neste dia que comemoramos o Teu nascimento, nos lembramos de Ti. Tu és a causa da nossa salvação. Tu és a causa da nossa alegria. Tu és a causa da nossa bênção. Nós estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. E nós te agradecemos, Senhor, e te honramos. Por isso bebemos em tua honra, no nome de Jesus. Amém. Digo agora, Pai, que o teu plano para a nossa vida se cumpra para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Que sejas honrado e glorificado em todas as atitudes da nossa vida, em todos os atos, em todas as palavras, no nome de Jesus. E glorificamos e exaltamos. E a Jesus, nosso Senhor e Salvador, agradecemos.
Espírito Santo, nosso companheiro, nosso guia seguro. Dá-nos a direção do Pai. Não, não. Obrigado, Pai. Que os teus anjos nunca os deixem no nosso lugar. Andar ao nosso lado. São a nossa proteção. A nossa segurança. Para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. Abre os olhos da nossa mente para que vejamos a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para o teu nome. Tudo que fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu sou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Nós façamos sempre a tua vontade. Sempre a tua vontade. No neste Natal, um Natal diferente. Não nos esquecemos nunca quem nasceu, quem morreu por nós. Muitas bênçãos de coração para todos vocês. No nome de Jesus.